Você discute muito com seu parceiro? Fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar como que entender o que está por trás do comportamento dele pode te ajudar com isso. O meu nome é Gustavo Castilho e essa é a série Ferramentas Não Regras. E por que ferramentas não regras da CNV? Porque são ferramentas que estão ao seu dispor para você utilizar quando você desejar. E não são regras, o que significa que a partir do momento que você aprende essas ferramentas, não é uma regra que você tem que utilizá-las. Essa é a ideia do nome da série. O Marshall costumava dizer que toda ação humana, ou seja, tudo o que fazemos é para atender uma necessidade. E ele dizia também que tudo o que falamos e fazemos é um pedido de por favor, atenda minhas necessidades ou obrigado por atender as minhas necessidades. Então, ao ver um comportamento do seu parceiro que te incomode, às vezes que você fique irritada, nervosa, lembre que aquele comportamento é um pedido dele. É um pedido de obrigado ou um pedido de por favor, atenda às minhas necessidades. Eu, particularmente, tive um resultado que me deixou muito satisfeito ao enxergar comportamentos da outra pessoa como pedidos de obrigado e de por favor. E me ajudou a dissolver imagens de inimigo que eu criava da outra pessoa. Esse tema, imagens de inimigo, eu abordei em um outro vídeo meu que está aí no meu perfil. Se você quiser dar lá uma conferida, fique à vontade. Bom, então eu vou trazer aqui uma situação mais real que pode acontecer no seu dia a dia, de um comportamento do seu parceiro, e vamos ver como que a gente encara este comportamento utilizando essa nova perspectiva, que é a perspectiva da CNV. Então o comportamento é o seguinte: seu marido, seu parceiro, coloca uma cadeira em um lugar onde você não gostou. Um lugar onde te incomoda. Que você acha que aquela cadeira não deveria estar ali. Ele não deveria colocar aquela cadeira ali. E aí você pode, quando você vê aquilo, você pode ter algumas reações. Então, as reações, eu costumo utilizar o mnemônico que eu criei, que é o mnemônico hippie, que é reagir inconscientemente de acordo com a nossa programação. Programação que a gente aprendeu essa linguagem no nosso dia a dia. E aí, qual que é uma das reações que pode acontecer com você quando vê a cadeira lá no lugar que você não quer que esteja? Você pode ficar irritada quando você vê aquilo. E aí você pode criar mentalmente um julgamento. Algo do tipo: ele é um egoísta, só pensa nele. Não sabe que eu não gosto dessa cadeira nesse lugar? E aí você coloca um rótulo na testa dele assim, ó. Egoísta. É um rótulo que o Marshall dizia, uma comunicação alienante da vida. Afasta você da vida. Da vida que há em você e da vida que há nele. E aí, logo em seguida, por criar esse julgamento na sua mente, você pode talvez até iniciar uma discussão. E aí aquele julgamento, aquele pensamento, ele vira palavras. E pode sair algo do tipo: você é um egoísta, só pensa em você. Essa cadeira não é para ficar aí. Você sabe disso. E aí a discussão começa e pode durar minutos, horas, dias, às vezes até meses, às vezes até anos. Então, esse comportamento seu, essa reação, ela pode levar à desconexão, à desarmonia. Então, essa é a possível reação que você pode ter mediante um comportamento do seu parceiro, utilizando então aquela programação que a gente já está acostumado, que é o Marshall costumava dizer, a linguagem do chacal. Aqui agora eu vou te apresentar então a outra perspectiva, outra forma de enxergar o comportamento dele. E aí, utilizando o mnemônico que eu criei, ACOM, agir conscientemente de acordo com as nossas necessidades.
nossas, minhas e da outra pessoa, no seu caso, do seu parceiro. E aí o Marshall dizia, então, lembrando da frase que eu iniciei o vídeo, que tudo o que fazemos é para atender uma necessidade. Então, se o seu marido está fazendo algo, é para atender uma necessidade dele. Uma prática da CNV para solução de conflitos é enxergar a necessidade no outro. Qual necessidade ele está tentando atender? E enxergar essa necessidade independentemente do modo que aquela pessoa expressa essa necessidade. Então, no início, pode ser bastante desafiante fazer isso, porque às vezes o comportamento daquela pessoa pode fazer brotar alguns sentimentos em você que pode tornar desafiante conseguir enxergar a necessidade que está tentando ser atendida por trás daquele comportamento. E aí, com o tempo, com prática, a gente vai ganhando fluência nessa nova linguagem que é a CNV. E aí o Marshall, aqui no livro dele, nesse livro que é o Marshall escreveu vários livros, mas esse é onde contém a base da CNV, ele fala o que a gente pode fazer para que os julgamentos desapareçam. E aí ele fala assim, ó, todo tipo de crítica, ataque, insulto e julgamento desaparece quando concentramos nossa atenção em ouvir os sentimentos e necessidades por trás de uma mensagem. E ele continua falando assim, por trás de todas essas mensagens que permitimos que nos intimidem, estão simples indivíduos com necessidades insatisfeitas, pedindo que contribuamos para seu bem-estar. Então, aquilo que eu falei no início do vídeo, que o Marshall dizia, que tudo que falamos e fazemos é um pedido. É um pedido de obrigado por atender minhas necessidades, ou então um pedido de, por favor, atenda às minhas necessidades. E aí, nessa escolha de identificar as necessidades não atendidas, então buscar identificar quais foram as necessidades não atendidas por trás daquele comportamento, então no caso, quando o seu parceiro coloca a cadeira ali, uma técnica da CNV para identificar as necessidades ali que estão tentando ser atendidas, que às vezes a gente não sabe quais são as necessidades, especialmente quando a gente está iniciando a prática da CNV, necessidades até é uma palavra estranha. E a gente não está acostumado. Então, até para apoiar a sua prática e o seu aprendizado das necessidades, existe uma lista de sentimentos e necessidades lá no meu site, ulime.com.br. Eu te convido a ir lá, é uma lista que você pode fazer o download gratuito, para você ficar mais familiarizada com essas palavras que às vezes eu no início da minha prática da CNV, eu conhecia muitas das palavras que estavam na lista, mas eu não imaginava que aquilo eram necessidades, segundo o Marshall, necessidades humanas universais. Então, independentemente da cor da sua pele, do seu gênero, do seu nível social, são necessidades humanas universais. Basta ser um ser humano que você tem elas. E aí uma das técnicas da CNV, para a gente poder entender e identificar qual necessidade da outra pessoa está sendo não atendida, ou então buscando por ser atendida, é a técnica do palpite. E aí a gente faz um palpite de qual que é aquela necessidade. E o que eu acho mais interessante dessa técnica é que a gente não precisa acertar. Às vezes a gente fala, ou eu falo uma necessidade e a pessoa fala, não é essa, é outra. E aí isso faz com que a pessoa pare para pensar. E fala, não, por exemplo, eu vou falar assim, necessidade de reconhecimento. Aí a pessoa fala, não é essa necessidade. É a necessidade de atenção. E aí a pessoa parou para pensar e para poder focar e analisar qual era a necessidade ali que estava tentando ser atendida. Então, nesse caso da cadeira, uma possível frase que você pode falar para o seu parceiro quando você vê aquela cadeira num lugar que você não gosta, você pode falar assim, eu gostaria de entender o que motiva você a colocar essa cadeira aí. Fica mais fácil para você? É isso? E aí você checa com a pessoa.
Então, neste caso, olha só, fica mais fácil. Então, a necessidade de facilidade. Às vezes, para o seu parceiro, colocar aquela cadeira num local específico faz com que fique mais fácil para ele. E às vezes, agora eu estou pensando aqui, a necessidade de conforto também. Então, aquele comportamento dele foi feito para atender essas necessidades. Então, essa atitude de buscar entender quais são as necessidades que estão por trás do comportamento, ela contribui também para dissolver a imagem de inimigo, que é um assunto também de um outro vídeo meu, que eu já disse também no início do vídeo. Bom, então, colocar a cadeira ali é um comportamento do seu marido. Esse é o comportamento que a gente está analisando. E esse comportamento é uma estratégia. E estratégia é diferente de necessidade. No início da prática da CNV, é muito comum confundir estratégia de necessidade. Então, aqui eu vou dar um exemplo. Imagina que você está cansada. E aí você tem a sua necessidade de descanso não atendida. Para você descansar, você vai dormir, por exemplo. Então, dormir é um verbo, é uma ação. Dormir é uma estratégia para atender a necessidade de descanso. Então, descanso é a necessidade. Descansar é a estratégia. Dormir é uma estratégia. Então, palavras que são verbos costumam ser estratégias. E a estratégia, neste caso do seu marido de colocar a cadeira ali, é para atender a necessidade de facilidade dele, ou talvez necessidade de conforto. De diferenciar necessidade de estratégia, eu considero extremamente importante. E existem, então, diversas estratégias para atender uma necessidade. Uma vez que a necessidade é encontrada, torna-se mais fácil buscar ou criar ou inventar estratégias para atender aquela necessidade. E aí, se a estratégia do seu parceiro ela não está funcionando para você, você pode procurar junto com ele uma outra que funcione para você. E aí, essa outra estratégia que funciona para você, ela vai estar atendendo a necessidade dele de facilidade, nesse caso do exemplo da cadeira, e talvez uma necessidade sua de ordem. Com o tempo, a gente começa a entender a importância de buscarmos estratégias que atendem a necessidade de todos os envolvidos. Então, nesse caso, a cadeira ser colocada naquele lugar específico que você não gostou, não atendia a sua necessidade de ordem e atendia a dele de facilidade. E aí é algo que a gente busca contornar na CNV. O que a gente busca na CNV é uma estratégia que atenda a necessidade de todos os envolvidos. E, Gustavo, então como que eu identifico as minhas necessidades? Bom, esse é um assunto, é um outro passo, é um assunto para um outro vídeo. Aqui nesse vídeo a gente está falando, a gente está buscando entender o que está por trás do comportamento do seu parceiro. O que motiva ele a se comportar daquela forma. Então, essas são as necessidades dele. Resumindo, então, entender qualquer comportamento do seu parceiro que é uma estratégia para atender a necessidade dele, contribui, então, para que haja mais harmonia, para que haja mais conexão entre vocês dois. O objetivo, então, é encontrar estratégias que atenda a necessidade dos dois. Necessidade sua e necessidade dele. Então, no caso da cadeira, ele colocou a cadeira no lugar que você não gostou. Foi uma estratégia que ele utilizou para atender a necessidade dele de facilidade. Então aqui eu estou usando só uma necessidade para simplificar. Muitas necessidades podem ser atendidas com uma estratégia. Como eu falei também do conforto, que ele pode estar querendo buscar atender. E a sua necessidade, por exemplo, de ordem, não estava sendo atendida com aquela estratégia dele de pôr a cadeira naquele lugar. Então, você pode buscar uma estratégia junto com ele que atenda as duas necessidades. Às vezes, uma estratégia de colocar aquela cadeira no lugar onde você gosta, onde você tem interesse, que vai atender a sua necessidade de ordem. E aí, uma outra estratégia
para atender a necessidade dele de facilidade. Às vezes colocar um puff, às vezes mudar o sofá de lugar, ou mudar alguma coisa de lugar que atenda tanto a sua necessidade de ordem quanto a dele de facilidade ou de conforto. Então esse é o objetivo, buscar estratégias que atendam à necessidade dos envolvidos. Nesse caso, necessidades suas e necessidades do seu parceiro. Eu quero falar agora sobre julgamentos. Eu considero julgamentos um assunto bem importante dentro da CNV. E por que eu quero falar sobre julgamentos e por que eu considero eles importantes? É um assunto importante. Porque é muito comum nós julgarmos o comportamento do outro. É fácil. É como a gente aprendeu. Então é algo que está meio que no piloto automático. A gente faz, às vezes, sem pensar. A gente vê o comportamento, não gosta e já julga. E essa é uma linguagem que a gente já está acostumado e ela nos leva à desconexão, à desarmonia, nos leva a discussões. E o intuito meu aqui é que a gente consiga diminuir a quantidade de discussões e diminuir o tempo que a gente passa dentro de uma discussão. E não está errado usar julgamentos. Quero deixar isso bem claro, que não está errado. Mas trazer para nossa consciência a minha ideia aqui, de quando a gente julga e que resultados estamos obtendo quando fazemos um julgamento. É um resultado que tá nos deixando satisfeitos ou não? E se não estiver te deixando satisfeita, os julgamentos que você faz, eu estou aqui te apresentando uma nova perspectiva, uma nova forma de se comunicar, ao invés de utilizar os julgamentos. E aí, eu quero também diferenciar julgamentos moralizadores de juízo de valor. Esse é um assunto de um outro vídeo meu que foi publicado no dia 8 de setembro. Se você quiser lá dar uma conferida, eu recomendo, que eu acho bem interessante essa diferenciação entre julgamentos moralizadores e juízo de valor que o Marshall faz. A CNV, então, é uma nova linguagem, é uma nova forma de se comunicar. E o primeiro componente da CNV é a observação. É uma observação pura, sem avaliação, sem julgamento. E o filósofo indiano Krishnamurti, ele falava assim que observar sem avaliar é a forma mais inteligente, mais elevada de inteligência humana. Forma mais elevada de inteligência humana. Observar sem avaliar. Realmente, eu posso falar por mim mesmo que eu acho bem desafiante fazer uma observação sem uma opinião minha, sem uma avaliação, um julgamento meu. Então, a observação pura é como se fosse você pega o seu celular e tira uma foto, ou faz um vídeo. É o fato, é aquilo que aconteceu, sem análise. Então, dentro deste caso da cadeira que a gente está trabalhando, uma observação pura seria: quando vejo essa cadeira neste lugar, e aí depois passar para os outros passos, sentimento, necessidade e pedido. Então, a observação pura é o que você está vendo, o que está acontecendo. E ela serve para quê? Para situar no tempo e no espaço o que você está se referindo, o que você quer conversar, para outra pessoa saber onde que está localizado no tempo e no espaço aquilo que você está querendo conversar com ela. E aqui na página 51 do livro tem um poema é uma amiga do Marshall que escreveu. Ela chama Ruth Bebermeyer. E ela escreveu algumas músicas também. E aqui eu quero compartilhar com você esse poema dela, que está aqui no livro, que esse poema fala sobre julgamentos. Então eu vou ler aqui para você. Nunca vi um homem preguiçoso. Já vi um homem que nunca corria, enquanto eu observava. E já vi um homem que às vezes dormia entre o almoço e o jantar, e ficava em casa em dia de chuva. Mas ele não era preguiçoso. Antes que você me chame de louca, pense. Ele era preguiçoso ou apenas fazia coisas que rotulamos de preguiçosas? Nunca vi uma criança burra.
Já vi criança que às vezes fazia coisas que eu não compreendia, ou as fazia de um jeito que eu não planejara. Já vi criança que não conhecia as mesmas coisas que eu, mas não era uma criança burra. Antes de chamá-la de burra, pense, era uma criança burra ou apenas sabia coisas diferentes das que você sabia? Procurei quanto pude, mas nunca vi um cozinheiro. Já vi alguém que combinava ingredientes que depois comíamos. Uma pessoa que acendia o fogo e cuidava do fogão que cozinhava a carne. Vi todas essas coisas, mas não vi o cozinheiro. Diga-me, o que você vê? Você está vendo um cozinheiro ou alguém fazendo coisas que chamamos de cozinhar? O que alguns chamam de preguiçoso, outros chamam de cansado ou tranquilo. O que alguns de nós chamamos de burro, para outros é apenas um saber diferente. Então, cheguei à conclusão de que evitaremos toda a confusão se não misturarmos o que podemos ver com o que é nossa opinião. E por isso mesmo, também quero dizer que sei que esta é minha opinião. Eu particularmente gosto muito desse poema porque ele fala de uma forma... Ela fala, né? De uma forma engraçada e coisas do dia a dia, situações do dia a dia que acontecem com a gente, trazendo para a consciência os julgamentos que a gente faz e nem percebemos. Falamos agora sobre os julgamentos, e aí, qual seria a solução? Ao invés de utilizar julgamentos, qual que é a outra alternativa, ao invés de utilizar julgamentos? A outra alternativa seria focar a nossa atenção em sentimentos e necessidades. Então, lembrando lá no início do vídeo daquela frase do Marshall, que toda ação que fazemos é para atender uma necessidade. Então, se a gente começa a focar em sentimentos que apontam para as necessidades não atendidas e que entender que os nossos comportamentos, os comportamentos das outras pessoas são ações para atender necessidades, eu enxergo que é uma forma de evitarmos discussões ou de termos discussões mais curtas. E a gente está, então, focado na energia vital da outra pessoa, que está motivando ela a se comportar. E, novamente, eu te convido a ir lá no meu site, fazer o download da lista de sentimentos e necessidades e deixar ela em uma forma acessível, para que você tenha essa lista fácil, para você analisar quais são as necessidades que não estão sendo atendidas naqueles momentos, nos momentos desafiantes. Eu utilizei essa técnica, fiz essa prática no início da minha jornada na CNV e ela me ajudou bastante. Eu quero compartilhar com você aqui uma conversa que eu tive outro dia com uma americana e ela ela compartilhou comigo que quando ela começou na CNV, ela disse que ela cometeu 2 erros de principiante. E eu achei útil e interessante vir aqui compartilhar com você. O primeiro erro que ela me disse foi que ela queria que somente a outra pessoa utilizasse a CNV. Então ela fez um curso de CNV com o parceiro dela. E aí ela queria que o parceiro dela utilizasse a CNV. E ela não focou nela, ela não focou em ela não se dedicou a ela utilizar a CNV. E aí ela queria que o outro utilizasse para que ela se sentisse mais satisfeita. E aí eu lembrei agora de uma frase que o Marshall falava, que se a gente quiser utilizar a CNV para mudar a outra pessoa, não vai dar certo. Essa não é a intenção da CNV. A intenção da CNV é que a gente consiga se comunicar de forma mais compassiva com as outras pessoas e com nós mesmos. Bom, então, e o segundo erro de principiante que ela disse que cometeu foi dizer para outra pessoa que ela está usando a CNV incorretamente. Então, já de dizer, você não está usando a CNV direito, já não está alinhado com a CNV. Porque o corretamente, o incorretamente, é um julgamento. Eu trago esses 2 pontos
porque no início da prática da CNV, esses comportamentos pode acontecer com você. E aí eu já estou compartilhando aqui que talvez possa ser útil esses comportamentos. Então, novamente, falando, ela desejou que a outra pessoa que utilizasse a CNV e ela não. E o outro é apontar. Isso que você está fazendo não é CNV, você está usando errado. Então, errado entra naquela linguagem do chacal, de certo e errado, né? Então, também não é CNV. E para encerrar esse vídeo, eu trago então mais uma frase daquela minha série, ao invés de que tal. Neste caso, neste momento agora, ao invés de você dizer você está errado, utilizando a CNV você pode dizer a minha preferência é. E aí você deixa claro, você faz um pedido com clareza do que você deseja. E aí, utilizando frases do Marshall, como que a outra pessoa pode enriquecer a sua vida? Você deixa claro isto para ela. E aí, quando você for fazer o pedido, focar nas suas necessidades. Quais necessidades você quer que sejam atendidas? E aí, não necessariamente você precisa chegar para o seu parceiro e dizer assim, a minha necessidade de reconhecimento não está sendo atendida. Nem sempre precisa utilizar essa palavra necessidade. Uma linguagem mais clara, mais informal, pode ser eu gostaria de receber mais reconhecimento do que eu recebo. Então, essa é uma forma de dizer de uma forma mais informal, menos mecânica. A minha necessidade de reconhecimento não é entendida. Às vezes, utilizar essa forma mais mecânica pode fazer com que a gente tenha um resultado diferente daquele que a gente deseja. Então, pensar em formas mais fluidas, mais naturais de dizer para outra pessoa qual necessidade sua você deseja que seja atendida. Bom, eu abri uma caixinha de perguntas lá no meus stories e vieram algumas perguntas. E eu quero compartilhar com você, aqui para encerrar esse vídeo, uma pergunta que fizeram sobre a CNV. A pergunta foi a seguinte: a CNV me ajuda com os meus julgamentos? Eu adoro essa pergunta, porque eu entendo assim, que julgamentos é algo que a gente trabalha muito na CNV. Então a minha resposta foi, sem dúvida, com certeza que a CNV nos ajuda com os nossos julgamentos. E os julgamentos com relação a outra pessoa, julgamentos que eu faço, você é burro, você é incompetente, você é egoísta. Então, julgamentos que eu faço com relação aos comportamentos da outra pessoa. E os julgamentos que eu faço com relação a mim mesmo. Como eu sou incompetente, como eu sou burro, como eu fui idiota, como eu não consegui fazer isso, então eu sou incompetente. Então são rótulos que a gente coloca em nós, que o Marshall dizia que causa uma comunicação violenta. Violenta com nós mesmos. E aí eu respondi assim para a pessoa: imagina que você não conseguiu cumprir uma tarefa. E aí um possível julgamento, quando você analisa esse seu comportamento, analisa esse resultado das suas ações, você pode se julgar e dizer, como eu sou burra e incompetente. Eu não consegui fazer aquilo que pediram para mim, ou que eu me propus a fazer. Então eu sou incompetente. Olha só, incompetente. A gente utiliza a ferramenta número 3, ferramenta não regra número 3, que é a tradução. A gente traduz o incompetente. Uma das técnicas para traduzir é inverter. Incompetente, competente. Então a necessidade de competência não foi atendida. E aí quando a gente começa a utilizar as nossas escolhas agir conscientemente, de acordo com as nossas necessidades, a gente começa a olhar para as necessidades. Então, num caso desse, ao invés de eu pensar como eu sou incompetente, eu posso pensar, minha necessidade de competência não foi atendida. E aí não tem mais um rótulo. Porque um rótulo é um negócio de estampado, assim, né? Parece que é fixo. Eu pus o rótulo lá e agora eu fiquei incompetente pro resto da vida. Agora, quando eu olho para as necessidades não atendidas, é algo momentâneo.
Então, naquele momento, a minha necessidade de competência não foi atendida. E aí, quando eu identifico a necessidade que não foi atendida, que eu desejo que seja atendida, agora eu parto para as estratégias. Aí eu vou identificar o que eu posso fazer, quais são as estratégias que eu posso criar, que eu posso inventar para atender aquela necessidade. É algo mais dinâmico. Então, tira aquele peso do julgamento. Sou incompetente, o rótulo incompetente assim na testa. Essa, então, é a forma que eu utilizei para responder a pergunta se a CNV te ajuda com os seus julgamentos. Se você gostou deste vídeo, dá um like aqui embaixo, que aí esse vídeo vai para mais pessoas. Caso você tenha lembrado de alguém, pensado em alguém que pode se beneficiar com o conteúdo desse vídeo, manda para essa pessoa. Pode ser que esse vídeo faça uma diferença na vida dela. Se você estiver me assistindo no Instagram, segue o meu perfil. Se estiver me assistindo no YouTube, tem um botãozinho aqui embaixo de inscrição. E tem também um sininho. Se você ativar esse sininho, você vai ser notificado da próxima vez que eu fizer uma postagem de um outro vídeo como esse. Bom, por agora então é isso. E eu te vejo no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.